lado. Vamos cumprimentar uns aos outros, vamos falar uns com os outros, dar aquela aquecida no coração, aquela alegria, aquele sorriso verdadeiro. É bom que a igreja se cumprimente, que a igreja se conheça, que às vezes a pessoa chega na igreja, a pessoa assim, não sei nem quem é aquela pessoa que vem na igreja. Gente, precisa se conhecer. Mas hoje é um dia festivo. Hoje é o Dia Nacional do Pastor Batista. Como Dia Nacional do Pastor Batista, nós já tivemos umas comemorações muito bonitas hoje pela manhã. Muita coisa linda foi dita, muita coisa boa foi dita. E como nós temos o grande sumo pastor de nossas vidas, nós vamos continuar estudando um pouco sobre ele, falando um pouco sobre essa questão do nosso grande pastor e nosso pastor aqui na igreja também, como as questões estão unidas, como estão relacionadas. Eu vou convidar a nossa igreja a nós começarmos esse momento de adoração e meditação com uma leitura bíblica que fica em Jeremias capítulo 3, versículo 5. Toda a igreja, ela começa com esta solicitação, com este pedido. Então, vou aguardar os irmãos acabarem de chegar, acabarem de entrar, acabarem de se sentar, e vamos fazer a leitura de Jeremias 3, 5. Vamos ler na Almeida 21. Corrigindo, Jeremias 3, 15. Versículo 15. Eu já vou fazer um convite também para as nossas crianças, que elas sentem todas aqui no primeiro banco. Vamos chegar pertinho? Devagar, sem atropelar. Isso. Jeremias, ali. Quer sentar perto do pastor, né? Tá bom, pode sentar perto do pastor. Quer sentar lá de lá? Melhor, né? Vai lá, senta lá perto do pastor então, vai. Pode ir, gente, sem medo, pode sentar lá perto do pastor. Sei que vocês vão querer mesmo fazer isso. Você viu que não fui eu que mandei, né, pastor? Você reparou, né? Então, o carinho é grande. Tá pensando o quê? E é exatamente isso que a palavra do nosso Deus vem falando nos nossos corações. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler todos juntos? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Notem bem, irmãos, nós estamos aqui clamando ao Senhor sempre, e o Senhor vem nos respondendo sempre. E Ele diz que Ele nos dará pastores segundo o coração dEle, homens que nos guiarão com conhecimento e discernimento. E eu vou convidar agora o nosso irmão Anderson, que esteja vindo à frente, orando pelo nosso pastor, orando pela nossa igreja e agradecendo a Deus pela bênção que tem sido em nossas vidas o trabalho pastoral aqui nessa igreja. Boa noite, irmãos. Pai, nós te bendizemos nessa noite pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e carinho, Deus, com a nossa vida, Senhor. Mas também o teu carinho pela tua igreja, Deus, instalada nesse lugar, Deus, onde o Senhor tem feito grandes coisas a cada dia, Deus. E nós te louvamos e nós te bendizemos por isso, Deus. Mas também queremos agradecer de uma forma muito especial pelo pastor Fábio, Senhor, pelo teu servo dedicado, que abraçou esse lugar, colocou o seu coração aqui e tem, Deus, a cada dia se esforçado em dar o melhor para Ti, Senhor. Sabemos que os frutos, Deus, é o Senhor que produz, ó Deus, mas acima de tudo nós temos visto o esforço do Teu servo aqui, Deus, amando, respeitando, cuidando,
acolhendo cada homem, cada mulher, criança, adolescente, ancião, Senhor. Tu tem dado graça ao teu filho e sabedoria, Deus. E nós te louvamos por isso nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa realmente dar continuidade à grande obra que o Senhor tem na vida dele, que o Senhor possa realmente continuar ensinando, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, obrigado pela família, Deus, que tem o apoiado, temos visto isso de uma forma, Deus, real nesse lugar, a sua esposa, a irmã Anacleia, as suas filhas, o seu genro, Deus, que o Senhor possa continuar a abençoar essa família, Deus, a família pastoral, Deus. Nós te louvamos nessa noite, obrigado por tudo, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nós te bendizemos nessa noite e te agradecemos por tudo. Continua realmente conosco, com a tua boa mão, abençoando aqui a nossa reunião, Deus, juntos, onde nós separamos esse momento aqui para engrandecer e declarar as tuas maravilhas neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Deus. Nosso irmão Anderson, ele veio orar e ele já está assim, com o coração dele já apertadinho, porque no dia 24 de julho, não é isso, pastor? 24 de julho? 24 de agosto, ele vai estar passando pelo concílio, que é aquela entrevista que é feita, né, com os pastores da associação, na frente de vários irmãos, de vários diáconos, para ser também, com a graça de Deus, aprovado para ser consagrado ao ministério. Então, é muito importante que, na vida de cada um que se sente chamado para o ministério, esse momento grande e importante, de passar pelo concílio, e no ano seguinte poder estar sendo também homenageado como pastor. E isso é uma coisa que nós temos orando pelo irmão, a igreja tem orado, para que tudo corra bem, que Deus esteja sempre à frente, guiando, protegendo e, acima de tudo, dando sabedoria, daqui para frente a cada dia. Mas, voltando a falar sobre os nossos pastores, e principalmente pelo nosso pastor aqui da igreja, tem uma passagem muito linda que fala sobre a obrigação também que a igreja tem, que fica lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Novo Testamento, perto daí. Vai consultar vai lá, pega assim, olha aqui, ó. Dica de embaixador, pega aqui, nessa altura assim da Bíblia e abre. Vai chegar lá pertinho de Hebreus, vai. Chegou aonde aí? Você abriu pouco, tem que abrir mais. Vamos lá. Treinamento, gente. Hebreus 13, 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. E aí nós temos dois grandes momentos em que se fala: lembrai-vos dos vossos líderes, no caso dos vossos pastores, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado de vida e imitando-lhes a fé. Então, quando nós vemos o pastor, primeiro nós vimos que Deus nos ia acrescentar pastores de acordo com a sua vontade, com o seu coração. Agora nós vemos que Ele está trazendo para que nós nos lembremos desses líderes, desses pastores, e comecemos a ver o exemplo de vida e imitar a fé. Porque nós vimos hoje de manhã, sem fé fica difícil trabalhar para Deus como pastor. Então nós temos que sempre lembrar e agradecer a Deus por esse grande trabalho que é o ministério pastoral em nossas igrejas. Vamos continuar ainda com 1 Tessalonicenses, um pouquinho depois aí, 1 Tessalonicenses 5, um pouquinho antes de Hebreus. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Se chegou em Hebreus, volta que vai ter Timóteo, 1 e 2, depois tem 1 e 2 Tessalonicenses. Vai.
Estava em Hebreus. Voltou um pouquinho. Esquece na 1, cara. 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos, irmãos? Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Então nós vimos que Deus separa o homem, nós vimos que nós temos que imitar a fé desse homem, e agora nós vimos que nós temos que respeitar o trabalho que é feito por Deus através dessa figura de nosso pastor. Então a igreja precisa sempre ter esse conjunto de comportamentos que venham a fazer com que a gente esteja sempre dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente acha que o pastor está exigindo muito, está apertando muito, está cobrando muito, mas é o trabalho que Deus te colocou na vida dele para a nossa vida. Então, é o ministério que ele tem para nossas vidas. E por conta disso, nós precisamos também ser agradecidos. E o pastor também ser agradecido a cada dia. Salmo 144, versículos 1 e 2. Salmo 144, versículos 1 e 2. Que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador, escudo em quem me refugio. É Ele que faz o meu povo se sujeitar a mim. E ainda continuando aí pertinho, versículos, Salmo 145, versículos de 1 a 5. Isso, Salmo 145, versículos de 1 a 5. Vamos ler de forma responsiva? Eu vou ler o versículozinho para os irmãos dos pares. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e te bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza é incompreensível. Versículo 5, vamos ler todos juntos? Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. E esses são versículos que o pastor vê sempre, que é a gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito em sua vida durante todos os dias. E nós, como crentes também, que temos que nos lembrar todas as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Eu vou convidar o grupo de louvor agora nesse momento, e nós vamos estar cantando o primeiro hino, e logo a seguir as crianças saem para o culto infantil e nós continuamos os louvores. Boa noite, irmãos. Te convido a se colocar de pé para louvarmos o nome do nosso Senhor. Senhor e Rei, vamos cantar com todo o nosso coração. Estamos aqui na casa do nosso Deus. Sinta-se à vontade, se entregue ao Senhor. Essa é a oportunidade que você está tendo, mais uma oportunidade para estar se rendendo aos pés do Senhor. Então vamos louvar. Acima de todo
de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti como teu lugar e a vida entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Justo e fiel,
as crianças. Senhor, nós te entregamos a vida das crianças, pedimos que o Senhor cuide delas, fare os corações, esteja com elas nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, que a sua palavra esteja encontrando lugar nesses corações e assim elas possam ministrar as suas famílias, onde quer que elas estejam, e que elas nunca se esqueçam do nome que um dia elas escutaram, o nome de Jesus. Acompanhe elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cristo, Deus bendito, Verbo vivo, Emmanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Deus bendito, Verbo vivo, Emmanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Meu Rei, rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos reis. Jesus, doce Cristo, o princípio, o amém. Sobre a morte, em glória ressurgiu. Eu sou dele, declare isso, e ele é meu também. Meu Rei, rocha inabalável,
Faça desse novo cântico a sua oração. Que ela possa ser uma verdade em nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir, nos dá a direção, nos dá a luz, nos mostra o que fazer. Então que possamos confiar na palavra do Senhor. Confie nele e ele mais fará. Vamos cantar. Vamos fazer dessa música a nossa oração. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Oh, aleluia. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível
Deus, as nossas vidas no seu altar. E declaramos, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é a rocha inabalável e que o Senhor é o Deus do impossível, Deus. Que o Senhor consegue aquilo que não conseguimos, que o Senhor, Deus, é capaz de resgatar a nossa família, de restaurar o nosso lar, Senhor. Que o Senhor é capaz, ó Deus, de nos mostrar o novo, de dar uma nova canção, nos dar esperança de novo. Capaz, ó Deus, de nos mostrar que há sentido a vida, que ainda vale a pena lutar, ó Deus, que ainda vale a pena estar, ó Deus, na sua casa, te louvando, te engrandecendo, porque servimos um Deus vivo. Obrigado, ó Deus, por se fazer presente em nossas vidas. Basta olharmos, ó Deus, que vamos ver os rastros que o Senhor deixa através da sua grandeza. A natureza, ó Deus, fala e mostra a sua grandeza. Tudo ao nosso redor mostra a sua grandeza. Os livramentos que temos diariamente mostram a sua grandeza. E é por isso que confiamos e entregamos as nossas vidas em Ti, ó Deus. Que possamos, ó Deus, deixar de lado todas as dificuldades, todas as barreiras, ó Deus, tudo aquilo que nos impedem de estarmos aqui, de estarmos olhando para Ti e te servindo com um coração grato, com um coração aberto e verdadeiro, ó Deus. Que o Senhor possa fazer morada em nossos corações e que o Senhor esteja sempre conosco, Deus. Te entregamos o restante do culto em Suas mãos, cada vida aqui presente, ó Deus. Abençoe a Sua igreja, Deus. Abençoe cada irmão, ó Deus, o coração de cada irmão, a mente de cada irmão. Só o Senhor sabe, ó Deus, como estamos. Mas te entregamos as nossas vidas no Seu altar, mais uma vez. Que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Coisa maravilhosa é podermos estarmos juntos, louvando, bendizendo o nome do Senhor e compreendendo perfeitamente o quanto Ele nos ama. Tivemos hoje um momento muito especial e eu quero aqui agradecer mais uma vez à igreja pelas felicitações, as expressões de carinho, de respeito, de consideração. E isso é muito importante para nós, A gente pensa no exercício do ministério e dificilmente, quando você está no preparo para o exercício do ministério, você sempre pensa nos louros do ministério. A gente não consegue ver o ministério que nós, ora, iremos desenvolver com tantas dificuldades, com tantas problemáticas, com tantas arduras. Nenhum seminarista vê isso, porque não é possível se ver isso, Mas quando nós chegamos no exercício do ministério, é que a gente percebe o quanto o nosso Jesus sofreu. Porque o que nós vivemos, queridos, verdadeiramente uma condução muito limitada. Jesus, com todo o seu amparato, toda a promessa sobre ele, todo o seu poder e amor, ele também viu isso, que o exercício do ministério era um exercício custoso. Então, se nós pautarmos o nosso ministério, o êxito do nosso ministério nessas questões, a gente desiste. Mas eu quero pensar nesta noite, não nas dificuldades, mas no prazer de assumir e de nos colocarmos disponíveis ao Senhor. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, mas Ele não amou de qualquer maneira, Ele não amou limitadamente, não. Ele amou de tal maneira
que Ele deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não perecessem, mas que tivesse a vida eterna. Então ali começou o ministério de Jesus muito arduamente. Ali foi colocado em Jesus um alvo gigantesco, porque a nossa luta, queridos, no exercício do ministério, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e as potestades deste mundo. O que aflige a igreja de Cristo hoje não é a limitação do seu líder. O que aflige a igreja de Cristo hoje não é o pouco conhecer do seu líder e a pouca atenção do seu líder, mas são os principados deste mundo que afrontam nós no quesito família, afrontam nós no quesito profissional, afrontam nós em todas as áreas da nossa vida. A gente percebe, queridos, que a nossa luta, ela não é com o nosso irmão que está próximo de nós, limitado como nós somos. A nossa luta é contra aquele que veio matar, roubar e destruir. E o fato de Jesus não ter desistido da sua missão foi por ele ter compreendido isso. Porque senão ele teria desistido. Ele compreendeu perfeitamente que para ele executar aquilo que Deus havia determinado na vida dele, ele precisava olhar para os prós e não para os contras. Ele precisava olhar para a missão, não para o custo que seria a realização da missão. Então, em tudo na nossa vida é assim, nada vem fácil, na vida de ninguém, tudo é muito custoso, tudo é muito difícil, e o inimigo das nossas almas, ele constantemente tenta nos afrontar, nos levando a desistir da nossa missão, a desistir dos nossos sonhos, e a gente começa a perceber que o ministério, queridos, ele é glorioso. O ministério, ele é fantástico. O ministério, ele nos constrange diante da grandeza de Deus, diante da amplitude da missão, e a gente fica pensando, poxa, nós fomos separados para pregar, para anunciar, para testemunhar de um Deus tremendo e maravilhoso. Nossa missão, queridos, é uma missão extraordinária. E o exercício do ministério é um exercício custoso, sim, não porque a membresia dá trabalho, mas porque o inimigo não cessa de nos afrontar. Ele não cessa de lançar os seus dardos sobre nós a fim de nos paralisar. Ele não cessa e nem vai cessar. Moisés, naquele momento em que o povo estava lá lutando, combatendo o inimigo, ele se desgastou a ponto de precisar que os seus auxiliares, que a sua igreja, representada por aqueles 2 homens que ali estavam, erguesse a sua mão e a mantivesse erguida. Porque eles perceberam que quando a mão de Moisés estava erguida, o povo prevalecia. E quando a mão de Moisés caía, pelo desgaste, pelo cansaço, o inimigo prevalecia. E esses 2 homens, Arão e Hur, eles colocaram Moisés sentado, compreendendo a sua fragilidade, e ergueram as mãos de Moisés, e mantiveram as mãos de Moisés erguida, não pela força de Moisés, mas por sua cooperação, para que o exército do Senhor pudesse prevalecer. E assim, queridos, é o ministério. O ministério prevalece diante das arduras deste mundo, o ministério prevalece diante desse que veio matar, roubar e destruir, quando há esta cooperação mútua, quando há esse exercício, de comunhão, esse exercício de não buscar quem é mais importante ou menos importante, mas todos nós compomos um reino extraordinário. E quando a gente percebe, queridos, que o intuito da igreja, o intuito da liderança é avançar, a gente precisa cooperar, a gente precisa se colocar à disposição. Foi isso que Arão e Hur viu em Moisés. Eles poderiam muito bem falar assim, não é o senhor que é o cara, então agora dá o seu jeito. Não é o senhor que foi separado para liderar, então lidere. Mas eles não, naquele momento,
eles entenderam que Moisés era como ele. Sobre Moisés tinha uma responsabilidade muito grandiosa. E Moisés amava o que fazia. Moisés, ele trocou, todo o conforto do reinado para estar à frente de uma batalha onde levaria o nome do Deus da sua salvação à evidência. Ele escolheu, não, eu quero estar ali, eu vou estar ali, eu preciso fazer a diferença em meio a esta realidade. Queridos, é muito bom poder, a gente até brinca quando nós estamos meio reunidos, alguns pastores, que quando você pode pegar 10 crianças, 10 crianças, e perguntar a eles o que eles querem ser quando crescer. Vão surgir muitas atividades. No melhor de tudo, umzinho vai dizer, eu quero ser pastor. Porque eu aprendi que o conhecimento para o pastorado, todo mundo pode ter. O conhecimento para o exercício das atribuições ministeriais, todo mundo pode desenvolver. Mas o chamado só vem de Deus. O chamado, querido, é algo que, quando ele vem, a gente não tem como negar. A gente não tem como dizer não. O chamado é uma escolha que o Senhor faz na vida daquele vocacionado e coloca ele nesta posição. Não tem como eu agora chegar, e impor para que as minhas filhas sejam pastores, como o papai é. Elas precisam estar diante do Senhor, numa condição de não ter como negar o chamado do Senhor. Porque ele vem de uma forma tão bombástica, ele vem de uma forma tão concreta, tão verdadeira, tão direta. Queridos, nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas traz uma paz ao nosso coração. Por isso que eu digo que a gente não pensa nas dificuldades quando acessa o ministério, justamente por causa disso. Mas aquele que nos chamou é fiel e justo para nos guardar, para prover em nós e por nós tudo aquilo que iremos necessitar ao longo do exercício do ministério. O ministério, queridos, pastoral, é um ministério que nos constrange, como eu falei no início. Por quê? Porque Jesus, ele se compara ao bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele poderia classificar essa liderança na condução do seu povo com uma outra nomenclatura qualquer, mas ele colocou pastor. E essa nomenclatura, esta denominação chega para nós de uma forma a nos constranger, porque quando nós olhamos para o bom pastor, a gente vê o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós temos impossibilidades. E o que muitas das vezes acontece no exercício do ministério pastoral é que as ovelhas franquia a este a autonomia de um bom pastor, esquecendo da sua fragilidade, esquecendo do seu cansaço físico, esquecendo do seu cansaço mental, esquecendo que em dados momentos é necessário chegar junto para que a coisa possa fluir. Aí muitos têm se decepcionado com os seus pastores, muitos têm desistido de caminhar com os seus pastores, muitos têm deixado de ouvir a voz dos seus pastores. E quando nós não ouvimos e não identificamos a voz dos nossos pastores, nós ficamos suscetíveis a muitas outras vozes. E na grande maioria das vezes, essas outras vozes abafam a voz do seu pastor. E quando isso acontece, todos os pastores da face da terra são excelentes, mas o teu não é.
Todos os pastores da face da terra são maravilhosos, mas o seu não é. A mesma coisa nós pais. O pai de todo mundo é tão bom, tão compreensivo, mas o nosso não é, porque o nosso corrige, o nosso exorta, o nosso leva a gente a alguma reflexão de algo que nós estamos desenvolvendo que não tem sido satisfatório. Então, o exercício ministerial, queridos, não é surpresa para nós, não é surpresa para nós, porque a respeito de Jesus Cristo, Ele deixou para nós um ensinamento de como desenvolver o nosso ministério, porque Ele chama, Ele sustenta, Ele provê todas as coisas, Ele não deixa nos passar necessidade, Ele não nos deixa ficar à mercê da nossa própria sorte. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque eu estou falando da limitação humana no exercício do ministério pastoral, onde se cria muita expectativa sem ter uma doação um pouco mais direta. Mas eu quero falar sobre um pastoreio mais profundo, um pastoreio exemplo, um pastoreio que verdadeiramente veio fazer a diferença. E esse pastoreio, ele é denominado como o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Esse deu a vida pelas suas ovelhas, mas esse requer de nós como pastores, humanamente falando, requer de nós, como ovelhas, humanamente falando, que cumpramos aquilo que Ele tem determinado. É uma via de mão dupla, onde cada um desenvolve aquilo que tange a sua responsabilidade para que as coisas possam fluir. E mesmo com tudo, esse bom pastor, em João capítulo 10, ele traz para nós alguns ensinamentos e algumas orientações, sendo ele o bom pastor, tendo ele sido apresentado às suas ovelhas e tendo as suas ovelhas a compreensão de que ele era o bom pastor, aquele que veio dar a sua vida pelas suas ovelhas, e contudo, ele viveu algumas questões. E nesse capítulo 10 de João, a gente vai ver que uma das maiores preocupações de Jesus para com as suas ovelhas era que as suas ovelhas ouvissem com clareza, ouvissem com nitidez a voz do seu pastor. Porque muitos vieram em nome desse bom pastor, que eram mercenários, eram ladrões, eram aqueles infiltrados que estavam ali justamente para confundir as ovelhas, a não ouvir a voz do bom pastor. E quando esses chegam de uma forma a encantar as ovelhas. Aí as ovelhas olham para um pasto, olham para o outro e pensam: eu vou para o outro, não aquele que foi proposto para mim. E começa a dificuldade. Então Jesus, querido, lhes traz para nós aqui uma orientação, uma exortação para nós quanto pastor neste tempo e os irmãos como ovelha neste tempo, onde todos nós, diante do bom pastor, somos todos ovelhas. Existe uma brincadeira no acampamento dos pastores, que chega um momento dos pastores de primeira vez. Anderson, em nome de Jesus, vai passar por isso e eu vou estar lá para ouvir, aquele coro celestial tremendo e maravilhoso, porque ele começa a apresentar os candidatos, os pastores de primeira vez no acampamento dos pastores batistas. E ali quase 700 pastores, Então esses pastores se deslocam lá para frente. E lá eles começam a se apresentar de onde eles são. Na grande maioria das vezes, eles são pastores auxiliares e pastores membros. E quando eles se apresentam lá na frente, aquele coro celestial diz: ovelha, ovelha, e começa a colocá-los como na posição de ovelhas. Eles são ovelhas. Para quê, querido?
para que esses novos pastores tenham a interpretação, a visão da importância das ovelhas no pastoreio. No pastoreio. Porque se eu não enxergar que eu sou ovelha, eu não vou valorizar as ovelhas. Se eu não enxergar que o meu pastoreio está, sobre a tutela do bom pastor, eu não vou me considerar ovelha, e então eu não preciso tratar das ovelhas como eu gostaria de ser tratado pelo bom pastor. É por isso que isso acontece, e é lindo, Ana, você vai ver, é um coro, ovelha, parece que vai descer o teto, E eles gostam desse momento porque é muito interessante. Eu vivi isso, eu tive o privilégio de ver isso, ouvir isso, e eu me senti muito satisfeito somente por estar ali e ser cuidado por aquela gama enorme de pastores. João capítulo 10, do verso 1. Vamos iniciar o verso 1, eu vou parando em alguns momentos para que a gente possa fazer algumas pontuações. Por quê? Porque quando Jesus ele traz para nós esta exortação, esta orientação, é porque ele estava percebendo que o povo estava cego. O povo não estava ligado naquilo que realmente trazia paz ao seu coração. Eles estavam suscetíveis a muitas vozes, a muitas orientações, estavam meio que perdidos. E Jesus Cristo traz naquele momento ali a evidência de que eles precisavam ouvir a voz do seu pastor. Conta-se uma história, eu não sei se é verídica, que chegando num dado momento, um lago muito grande, onde os pastores davam uma parada com o seu rebanho de ovelhas, e ali ficava um montante de ovelha aqui, um montante de ovelha lá, e todas as ovelhas saboreando e se reabastecendo com a água daquele riacho. E os pastores ficavam ao longe vendo tudo isso, deixando as ovelhas se saciarem daquela água. Quando dava o momento de partirem, cada um pastor, eles não viam juntos, eles não viam de uma única vez, vinha um por vez, e quando esse chegava ao longe, dava um comando, somente as suas ovelhas paravam de beber água, voltava-se para ele e o seguia. E as demais ovelhas continuavam bebendo água. E assim foi com todos os pastores, dando a sua ordem, dando o seu comando, e as suas ovelhas o seguindo. O que quer dizer isso? Que a ovelha que não ouve a voz, não conhece a voz do seu pastor, fica suscetíveis a se perderem. É complicado. Por isso que sobre o pastoreio pesa uma responsabilidade muito grande. E se tem muitos acusadores e apontadores, quando a visão deles deixa a desejar em alguns momentos. E a gente não pode se deixar levar por isso. A gente precisa entender que a nossa missão é uma missão importante na condução de um rebanho, de um povo importante para aquele que é o dono do pastoreio, dono das ovelhas. E nós estamos aqui, queridos, para caminharmos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade lhes digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e esta os segue, porque conhecem a voz do seu pastor. Dá uma paradinha aí. Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, querido, eu fecho os olhos hoje, e eu conheço muitos pastores, muitos, não são poucos, mas eu fecho os olhos hoje e consigo ouvir a voz do meu pastor, chamado Valdir Rocha. Até hoje eu consigo ouvir
aquele timbre de voz do pastor Valdir Rocha. O pastor que me conduziu ao preparo, me conduziu ao batismo e me acompanhou nos primeiros passos. E lançou-me um desafio para que eu pudesse dar continuidade àquilo que o Senhor tinha reservado para nós. Então, quando nós não temos isso, ó, queridos, claramente no nosso coração e na nossa mente, nós somos confundidos. E aí vem, quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, nós seguimos, porque nós conhecemos a sua voz. Existem muitas ovelhas perdidas no aprisco, por não conhecerem a voz do seu pastor. Aí vem ladrões, mercenários, que não têm contato nenhum, não têm vínculo nenhum, não têm responsabilidade nenhuma com as ovelhas, e as ovelhas estão seguindo a esses, e quando estão bem distante do aprisco, se tornam perdidas. E bom quando aquela ovelha, perdida por não conseguir retornar, por estar afligida por alguma coisa, estar machucada pelas arduras da vida, ela aceita que o seu pastor, que o bom pastor, vá até ela e coloca nos seus ombros e traz novamente ao aprisco. Bom quando isso acontece, mas nem sempre acontece. A gente até identifica onde está a ovelha, a gente sabe onde está, mas as ovelhas não querem ser socorridas. Verso 5. Elas, porém, nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O bom pastor vai sempre querer o melhor para as suas ovelhas, mas as suas ovelhas precisam identificar o que é melhor para si. Porque se as ovelhas não identificaram o que é melhor para si, queridos, o bom pastor não tem o que fazer, e nós não estamos falando do pastor Fábio, nós estamos falando do bom pastor chamado Jesus Cristo. Esse que sempre teve, sempre terá o melhor para as suas ovelhas, mas ainda há muitas ovelhas, queridos, dando ouvido a ladrões e salteadores, e não dando ouvido ao bom pastor, enquanto esse já demonstrou todo o sentimento, toda a expressão de amor, ainda há resistência em franquear a ele a autonomia de condução. Autonomia de condução. Conhecer que o Senhor é bom, todo mundo conhece. Conhecer que Ele é a única solução, todo mundo sabe. Mas nem todo mundo aceita a sua vontade. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável, uma vontade que faz a diferença na vida de todo aquele que o busca, na vida de todo aquele que espera nele, na vida daquele que confiam nele, na vida daqueles que se dedicam à sua condução. Queridos, esse bom pastor sempre teve e sempre terá o melhor para todos nós. E quando nós experimentarmos o melhor desse bom pastor, nós vamos compreender a importância de todo o rebanho, em todos os segmentos, em todas as atribuições, e caminharemos de uma forma coesa, de uma forma unificada, de uma forma a alegrar o coração do bom pastor. Porque hoje, queridos, hoje eu estou aqui, né? Não sei até quando, mas o Senhor sabe, como já passaram alguns por aqui. Mas o bom pastor, ele continuará sendo o bom pastor.
Ele continuará sendo. E eu, na qualidade de ovelha obediente, eu preciso estar atento à voz do meu pastor, para que eu possa, naquele tempo, atender aquilo que ele está determinando, aquilo que ele está visionariamente passando para mim. E eu vou acompanhar, eu vou dar ouvido a ele, porque existem muitas vozes tentando nos tirar desta posição. E eu estou querendo colocar-me no mesmo teto de igualdade que os irmãos, porque não existe diferença. Não existe diferença. Todos nós somos ovelhas desse bom pastor, cada um nas suas atribuições. E quando houver o respeito mútuo, a consideração mútua, a compreensão mútua, agradaremos unificadamente ao nosso bom pastor, que deu a sua vida por cada um de nós. Vamos seguir. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, ele fala aqui, queridos, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Como quem diz, por que vocês estão dando ouvido para ele? Por que vocês estão tão confundidos à voz dele? Se eu vim para dar vida, e vida em abundância para vocês. A vida que ora nós vivemos, queridos, é por escolha. Por escolha. Porque eu posso passar pelas arduras da vida continuando confiando no Senhor, continuando esperando no Senhor, continuando me comprometendo com o Senhor. Porque Ele me prometeu que toda dificuldade que ora passamos terminará, cessará, mas o amor dEle e a promessa dEle sobre a nossa vida nunca passará. E a gente precisa dar um pouco mais de ouvido ao nosso bom pastor. De onde eu venho tinha uma frase que dizia o seguinte: obedecer é tão nobre quanto comandar. E aquilo ficou enraizado na minha mente, no meu coração. Obedecer é tão nobre quanto comandar. E ali nós fomos instruídos que se você não aprendeu a obedecer, você nunca comandará de forma eficaz. As pessoas poderão até atender aquilo que você está fazendo, mas não por respeito, não por admiração, não por consideração, mas por medo de perder alguma coisa que você tem poder de tirar deles. Então, obedecer é tão nobre quanto comandar. Ser ovelha é tão nobre quanto pastorear. Mas todos nós, na posição de obediência ao bom pastor. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele que nos agracia todos os dias. Foi Ele que escolheu amar cada um de nós. E foi Ele que assumiu a missão de estar à frente da nossa batalha e guerrear em nosso lugar e conquistar aquilo que ninguém poderia conquistar por nós, mas Ele fez isso. Então Ele sim, queridos, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele sim é digno de que cada um de nós, se ainda não o fizemos, nos rendamos a Ele e o confessamos como Senhor e Rei da nossa vida. E passemos a viver uma vida que alegre o coração dele, atento à voz do bom pastor. Se ele mandou ir, você vai. Se ele mandou você parar, você para. Porque isso vai ser salutar na vida de cada um de nós, porque ele é bom o tempo todo. Vamos continuar. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o que é o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O meu Pai me conhece, o meu Pai consegue mensurar as minhas reais intenções, o meu Pai sabe o que eu estou fazendo e desenvolvendo, o meu Pai compreende até onde eu posso ir, o meu Pai, mesmo que quando eu peço que afaste de mim o sofrimento, o cálice difícil, o meu Pai me encoraja a prosseguir. O meu Pai me conhece, mas eu preciso conhecer o meu Pai. O nosso Pai conhece cada um de nós, mas nós muitas das vezes conhecemos o nosso Pai muito superficialmente. Em alguns momentos, queridos, nós desistimos de ouvir a voz do nosso Pai. Muitas das vezes nós deixamos de atender a determinação do nosso Pai. E a gente precisa, queridos, entender que aquele que está lançando sobre nós algo contrário do nosso bom pastor são mercenários e ladrões. E a gente não pode ser confundido por isso. Na sua casa você tem autonomia no falar. Na sua igreja você precisa ter autonomia não só no falar, mas no ouvir. No reino você tem total autonomia para ceder e acatar aquilo que o bom pastor tem determinado para nós. Queridos, como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder estar em obediência ao Senhor. Como é bom poder compreender que o ministério que ora nós desenvolvemos não é para a glória nossa, não é para status nossos. Eu lembro ainda, quando muito novo, eu louvo a Deus porque eu sempre fui muito dedicado, muito obediente à minha liderança. Eu sempre busquei acatar aquilo, que as pessoas determinavam. Haja vista que a frase que eu citei ainda há pouco, eu aprendi de uma forma muito direta com os meus 18 anos de idade, com 1 ano de convertido, Obedecer é tão nobre quanto comandar. Então os irmãos percebem, quando a gente entende e compreende isso, independente de quem seja, independente de como está desenvolvendo as suas atribuições, se está em uma posição de comando, eu preciso acatar. E aprendi também que ordem absurda não se cumpre, mas a ordem do seu superior você precisa acatar. Porque se ele está no desenvolver do comando, sobre ele existem muitos outros comandos. E esses outros comandos, para que tenham a sua missão cumprida, é necessário ver e ouvir tudo que está sendo dito sobre aquele liderado que está na ponta da linha. Então, queridos, a gente tem que obedecer, a gente tem que acatar. A ovelha não pode ser pirracenta, porque a ovelha que faz pirraça, queridos, ela só se dá mal. Porque alguém está na sua condução, alguém está lhe conduzindo, alguém foi colocado elas ali naquela posição. Eu lembro numa ocasião em que nós estávamos à frente de uma bateria era um conjunto de subordinados, e teve um momento que a chuva num acampamento cessou, e todos eles trocaram de roupa, propositalmente. Trocaram de roupas e achavam, depois de 2 horas da manhã, acharam que iam dormir. E foi nos dada uma missão dada, missão cumprida. Foi nos dada uma missão de fazer uma varredura no terreno e levando cada um a sua bateria. E eu peguei a minha bateria, mandei marchar à frente, e no caminho tinha um charco de lodo, aquela água bem verde, uma friagem tremenda lá no Forte Barão do Rio Branco, em Buí, lá perto do Itaipu, Piratininga, melhor dizendo. E quando eles foram caminhando, quando eles depararam com aquele charco de água, todos eles sequinhos, eles começaram a marchar no mesmo lugar, eles pararam. E a ordem que foi me dada era que eles precisavam atravessar aquilo ali. E a pergunta que eu fiz a todos aqueles que estavam marchando, marcando o passo, eu falei assim: quem foi que deu a ordem para parar?
marchar à frente. E eles foram passando com a água aqui. Eu falei, vocês só não podem molhar o armamento de vocês, botem ele para cima. Chegou do outro lado, começou aquele burburinho, aquele questionamento desnecessário. Uma hora dessa, nós já estávamos prontos para dormir, todo mundo seco, e agora nós somos todos molhados. E quando chegou do outro lado o cumprimento da missão que foi nos dada, ela falou assim, olha, vocês cumpriram a missão, agora pode ir para o descanso. E eu tive que obedecer. E aqueles passaram pela água. Vocês sabem o que eu tive que fazer também para chegar do outro lado? Passar pela água. Passar pela água. Então, queridos, quando alguém franquia a nós uma responsabilidade, é para cumprir, é para fazer. Porque sobre nós existe um comando direto. Um comando direto. E continuamos assim a nossa leitura quando nos diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então não importa de onde estão vindo as ovelhas, é necessário que quando estiverem juntas, comungam do mesmo pensamento. Não importa o seu grau de instrução, quando estiverem juntos, comungam do mesmo pensamento. Não importa quais são as muitas diretrizes dadas a todo o grupo. O que importa, enquanto estamos juntos, vivamos as mesmas coisas. Não tem como, diante de todo esse plenário, cada um impor a viver a sua vontade. Não funciona assim. Então nós precisamos estar atentos. E o bom pastor, ele traz essas orientações para nós, mostrando para nós que ele está no comando, ele está no controle, ok? Nós somos uma igreja sujeita e debaixo, da orientação. Eu digo orientação porque em dados momentos ela não tem autonomia sobre o que vai ser resolvido aqui na nossa casa, ok? Mas existem algumas regras, algumas leis, algumas cláusulas que não podem ser mudadas, mas nós somos filiados à Convenção Batista Brasileira, ok? Então, o que vem de lá, a gente tem que se enquadrar dentro da nossa realidade. E como não se bastasse, depois vem a Convenção Batista Fluminense, trazendo algo para mais próximo de nós. Então, nós não somos uma igreja que caminhamos e avançamos de forma aleatória. Não, nós temos uma diretriz, nós temos uma atenção voltada para aqueles que nos lideram. Hoje nós temos um pastor presidente da Convenção Batista Brasileira, um jovem pastor. A nossa oração é para que ele possa cada vez mais buscar a sabedoria do alto, para que ele possa desenvolver a sua missão. Não é eu pensar, poxa vida, queria eu estar lá na posição do pastor que agora assumiu como pastor presidente da Convenção Batista Brasileira. Não, ele pode ser com certeza mais novo do que eu. Não importa qual é a posição dele. A minha posição é de estar acatando as determinações. E é assim que funciona. E por não estar funcionando isso na vida de muita gente, que o bom pastor não tem tido autonomia sobre eles. Morrendo na cruz do Calvário, conquistando a salvação, garantindo o céu para a nossa moradia eterna, tudo isso já foi feito, já foi desenvolvido, e ainda existe muitas ovelhas olhando para as negativas deste mundo e não acatando o que o bom pastor há de determinar. Então eu volto a dizer, queridos, reconhecer que o Senhor é bom, reconhecer que Ele tem total propósito sobre nós, é muito interessante, mas nós temos que aceitar a vontade dEle. Se não aceitarmos a vontade dEle, não existe não tem como chegar à concretização da nossa missão, porque a vontade dele é que traz para nós a diretriz correta, a certeza de alcançar o alvo, porque ele sabe, por mais difícil que você olhe assim e fale assim, não tem como não, o cara conhece bem menos do que eu,
o elemento não tem tanta experiência como eu, um elemento novo, começando agora, não dá para acatar isso não. Mas a gente não pode esquecer que sobre esse existe alguém que determina todas as coisas. E assim somos nós. Obedecer é tão nobre quanto comandar. Seguimos. Por isso, o Pai me ama porque eu dou a minha vida pelas ovelhas, dou a minha vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e também para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. A quem buscar? A quem atentar? Se nós não temos conhecimento da voz que nós estamos ouvindo. De onde vem? De quem vem? Quais são as suas reais intenções? Eles continuaram divididos, porque eles não queriam acatar a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E eles continuaram divididos em seus pensamentos, em suas atribuições, em toda a sua trajetória, porque eles não conseguiam compreender e acatar a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será boa, querido. A vontade de Deus será sempre agradável. A vontade de Deus será sempre a que nós precisamos acatar. Porque se isso não acontecer, estaremos divididos e o dividido, ele não soma força, não somando força, fica vulnerável à voz do ladrão, do salteador, daquele que não é o pastor das ovelhas. Continuamos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-los? Outros, porém, diziam, estas palavras não são de um endemoniado, pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, e Jesus caminhava no templo, no palácio de Salomão. E os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Dá uma paradinha aqui. Mais claro, mais aberta a mensagem que nós temos da parte do Senhor, queridos, é impossível. Ainda hoje existe aqueles que estão aguardando o Messias, o Todo-Poderoso, que virá da parte de Deus, para trazer para eles a realização da promessa. Jesus já veio, já passou batido por esses. Porque eles querem as coisas claras do jeito deles, as coisas mais transparentes do jeito deles. E isso não vai acontecer. Porque Jesus, querido, o bom pastor, ele já deu a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida dele pelas ovelhas. Neste tempo, as ovelhas poderiam estar dando esse crédito ao bom pastor, ouvindo a sua voz, acatando a sua vontade e rendendo-se ao seu poderio e dizendo, só o Senhor é Deus. Vivo não mais eu, mas agora com clareza, diante de tudo que o meu bom pastor fez por mim, a minha vida será para a glória dele. Para a glória dele. Aonde está a confusão na pregação do Evangelho? Aonde está a falta de clareza no mover, no desenvolver, na execução da missão de Jesus enquanto esteve no meio de nós, corporeamente? Aonde ficou a dúvida
de que ainda precisamos olhar para esse mundo e buscar extrair dele algo que seja benéfico para a nossa vida. Aonde? Aonde que nós estamos tão confusos? Por que nós estamos tão confusos diante desta espera? Se Jesus já fez tudo por nós. Se Jesus já fez tudo por nós. Então, queridos, Jesus, ele virá como um relâmpago. Agora, queridos, não como pastor, mas como Senhor. Porque tudo que ele pôde fazer pelas suas ovelhas, ele fez. E em momento algum, Jesus vai pensar: poxa, tanta gente não rendeu-me, não se rendeu a mim, tanta gente não confessou que eu sou filho de Deus, tanta gente ainda desconsideram o meu sacrifício naquela cruz do Calvário. Aonde foi que eu errei? Ele não terá esse sentimento. Como eu também não posso ter esse sentimento. Como você também não pode ter esse sentimento. Desde que nós estivermos desenvolvendo as nossas atribuições em obediência a esse bom pastor. A esse bom pastor. A maior dificuldade do mundo hoje é a falta de obediência, é a falta de rendição, é a falta de buscar ouvir aquilo que vem do Senhor, não aquilo que deseja o seu coração, aquilo que vem verdadeiramente do Senhor. Então, queridos, que nesta noite, vocês acham que para que a gente possa alcançar o Parque Eldorado, precisamos trabalhar, não é isso? Precisamos nos esmerar. A pergunta é: até onde nós estamos disponíveis para tornar isso uma realidade? Ou a responsabilidade é do pastor, ou a responsabilidade é da liderança. Somos um corpo, querido, unidos no propósito de ir, pregar, anunciar a salvação de Cristo Jesus a toda criatura, demonstrando quem é o bom pastor, quem deu a sua vida pelas suas ovelhas, quem ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, quem está à destra de Deus e ainda intercede por nós. Essa deve ser a nossa mensagem, para que o Parque Eldorado seja transformado. Ele não será transformado por nossa bondade, ele não será transformado por sermos boa praça, ele não será transformado por nós acharmos que tudo que nós estamos vivendo é assim mesmo. Não tem nada a ver, mas nós precisamos, querido, fazer a nossa parte, anunciar, confrontar e apresentar que se não houver mudança de vida, se não houver rendição ao poderio do bom pastor, continuarão vivendo uma vida miserável, continuarão vivendo uma vida infeliz, continuarão vivendo uma vida perdida neste mundo. E não vai adiantar olhar para a direita e olhar para a esquerda e justificar o seu não render-se ao Senhor pelos alguns exemplos que nós temos por aí. Não vai justificar. Porque o bom pastor, ele completou a sua missão. Então, queridos, hoje nós temos o privilégio, de uma forma muito constrangida, de ser chamado pastor. Mas com uma responsabilidade muito grande, que pesa sobre os nossos ombros. Só que nós não temos condições de fazer além daquilo que as nossas limitações nos permitem fazer. E a gente precisa da cooperação. Jesus não precisou que ninguém segurasse o teu braço
mas Moisés precisou. Davi não precisou que ninguém pastoreasse o rebanho do seu pai, mas ele pastoreou. E deu ali, ficou ali, num cheque tremendo, quando aquele leão e aquele urso tentou lançar mão de uma das ovelhas que não era dele, era do seu pai. Isso é a posição de pastor. Eu sei que o rebanho não é meu, eu sei que a igreja não é minha, mas eu preciso, queridos, atender a voz do bom pastor. Eu preciso estar disponível para que o bom pastor determine o que ele espera de mim. Então, nem sempre nós iremos agradar, mas estejam certos de que tudo que tem vindo a nossas mãos, nós temos feito conforme a nossa força, conforme aquilo que temos recebido do Senhor, pelas nossas limitações. Mas bom isso é, porque aí os irmãos não vão criar tanta expectativa nesse pastor que vos fala, sabedores de que eu também preciso do auxílio e da cooperação de vocês, mas iremos todos nós criar uma expectativa extraordinária no nosso bom pastor, naquele que veio, sofreu, foi julgado, condenado, morto, mas por sua missão ter vindo do Pai, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ainda continua intercedendo por cada um de nós ao Pai, o dono de todo o rebanho. Então, queridos, o que vem à nossa mão para fazer, entenda, faça o melhor, porque o que nós estamos fazendo não é para nós, é para o dono. E a gente precisa, sim, atrair a atenção do dono de todas as coisas, para que dele venha a virtude para cada um de nós, fortalecimento necessário, e que ele possa, no tempo oportuno, lançar sobre nós a retribuição devida pela fidelidade, pela obediência, pela verdade, pela transparência e pela intensidade do exercício daquilo que ele conferiu a cada um de nós. Pensemos nisso, como nós temos lidado com aquilo que o Senhor conferiu a nós. E aí, queridos, de antemão vem aquele peso, mas depois vem aquele alívio, porque mesmo em falhas, em alguns quesitos, o Senhor ele preenche e nos dá o suporte necessário para que a gente possa continuar avançando. Isso é, querido, estar atento à voz do bom pastor. Se ele falar, atenda. Como Samuel, né? Samuel, Samuel, opa, cadê? Que voz é essa que eu não conheço? E foi lá o seu senhor, né? O senhor me chamou? Não, não te chamei não, volta a dormir. E novamente, Samuel, Samuel, o senhor me chamou? Não, não chamei não. Aí o seu senhor, ele percebeu que o Senhor queria falar com ele. E ele ensina, quando você ouvir novamente esta voz, você diga, fala, porque o teu servo ouve. Ele não sabia que era a voz de Deus, mas o seu Senhor ensinou, esta voz não é minha, é do Senhor. Fala que o teu servo ouve. Então, queridos, quando nós formos lançados à execução de algum desafio grandioso na vida, atenda e diga, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E não tenha medo, mas é necessário aceitar aquilo que o bom pastor tem determinado para a nossa vida. Porque obedecer é muito nobre quanto comandar. E só sabe comandar quem aprendeu a obedecer. Porque aos olhos de muitos que estão de fora, acha que o que você faz no seu ministério, no exercício do seu ministério, é muito fácil. Mas quando eles são lançados a executar o que você faz, deixa a desejar, porque não aprendeu a obedecer e agora não vão saber comandar
Comandar não é mandar. Comandar é você demonstrar e apresentar as diretrizes de algo superior que chegou para você lançar para os seus liderados. Então, queridos, o Senhor vai estar sempre, constantemente, e eu louvo a Ele por isso, a falar ao meu coração. E eu preciso todos os dias dizer em alto e bom som: Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando eu vier a este plenário, a este púlpito, para trazer algo para os irmãos, saiba, não é de mim, não é a minha vontade, porque se fosse a minha vontade, seria muito mais complexo para os irmãos, mas não é a minha vontade, é algo da parte de Deus para o coração dos irmãos. E como constrangido fico em alguns momentos, quando o Senhor me aperta, que os irmãos não fiquem entristecidos comigo quando houver algum aperto. Não fique me odiando, não fique me boicotando, não fique dificultando, porque de qualquer maneira eu vou cumprir a minha missão. E eu quero trazer no coração aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria. É desta forma que a gente precisa caminhar. E eu conto com todos vocês. E a expressão de carinho por todos os irmãos na parte da manhã me constrangeu de uma forma muito positiva e me emocionou. Porque quando a gente pensa nas arduras do ministério, o Senhor mostra para nós que Ele está no controle e que dele virá tudo o que nós precisamos para sermos impulsionados e encorajados para continuarmos avançando na certeza da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, o bom pastor. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por gentileza. E você, meu querido, minha querida, com todo respeito, se você ainda não tem conseguido ouvir claramente a voz do bom pastor, que você queira nesta noite ter os tampões dos ouvidos retirados, as vendas dos olhos retiradas, para que você possa ver aquilo que Deus tem para a sua vida de uma forma muito clara e que você possa ouvir a voz de Deus de uma forma muito transparente. Porque se não for assim, continuaremos sendo confundidos por muitas falácias que chegam a nós, muitas falácias de pessoas que não têm vínculo nenhum conosco, que não sabe do grau de dificuldade que nós temos em todos os campos, em todas as instâncias da nossa trajetória. Mas existe aquele que lhe conhece desde o ventre da sua mãe, da nossa mãe. E esse sim vai estar sempre lançando sobre nós a coragem, a esperança, a certeza, a fé necessária para não desistirmos em meio às adversidades. Então, queridos, que nesta noite renda-se ao Senhor, confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e será salvo tu e a tua casa, promessa do Senhor, promessa do bom pastor. Eu vim a este mundo para dar vida a vocês, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida satisfatória, uma vida feliz, uma vida suprida, onde você perceberá que nos momentos mais difíceis da sua trajetória, você sentirá a paz, o consolo, o conforto desse bom pastor que cuida de cada um de nós em todo o tempo. Então confesse, ouça a voz dele e renda-se a ele, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Fala que eu quero somente ouvir a tua voz. Fala que eu quero atender somente o teu comando. Fala, Senhor, porque eu preciso te ouvir.
Nós vamos orar, mas eu quero convidar o Ministério de Louvor para que se aproxime aqui, esteja aqui à frente, para nos despedir desse momento com um pós-lúdio. E nós deixaremos esse lugar, queridos, compreendendo a nossa importância no reino, de uma vez por todas, e sabedores que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades deste mundo. Quando nós tivermos consciências disso, queridos, nós vamos compreender que medir força com o nosso irmão, alguém vai perder, quando na realidade nós fomos chamados para vencer, para ganhar, porque Jesus Cristo já lutou por nós, e nós não precisamos mais viver isso, mas para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós só precisamos aceitar a vontade de Deus. Aceitando a vontade de Deus, todas as coisas vão fluir de uma forma muito tranquila, e nós não seremos aqueles que resistiremos à vontade de Deus, porque todos aqueles que resistiram à vontade de Deus, o Senhor neutralizará. Foi assim. Está tudo aqui. Tudo aqui. E a gente só precisa obedecer. Quando um filho obedece a pai e mãe, ele está obedecendo ao bom pastor. Quando o pai e mãe não desperta a ira no coração do teu filho, ele está em obediência ao bom pastor. Então, obedecer ao Senhor nos leva a fazer a diferença na vida daqueles que estão próximo de nós, na vida daqueles que foram chamados como nós fomos chamados, para a execução e o desenvolvimento desta grande obra aonde nós estamos inseridos. Que Deus esteja assim nos abençoando e que possamos claramente ouvir a voz do bom pastor. Porque muitos, queridos, tentavam chamar a atenção de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não se deixava levar pela multidão de atrações. Haja vista que quando uma mulher imperceptivelmente foi até Jesus e tocou na orla dos seus vestidos, ele perguntou: quem me tocou? E os seus discípulos voltam para Jesus e diz: Senhor, mestre, como o Senhor nos pergunta quem lhe tocou, se uma multidão está ao seu redor, há um empurra, todo mundo quer tocar no Senhor, todo mundo quer te ouvir, todo mundo quer estar contigo. Não! Foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. O que Jesus quis dizer? Que nem todos aqueles que estavam seguindo extraía dele as virtudes necessárias para a sua vida, porque o buscava, o louvava com os lábios, mas o coração deles estava muito longe do poderio de Jesus, daquilo que Jesus poderia fazer na vida deles. Mas esta mulher não. Ela olhou para Jesus e falou assim: tudo o que eu preciso está nele, e é nele que eu preciso tocar, é dele que eu preciso ser abençoada. E ela foi nele. Poderia tocar nas vestes dos discípulos, dos pastores que estavam ali, mas ela entendeu que aonde Jesus está, há solução para todo que o busca. Então ela toca nas vestes do Senhor Jesus, na orla do seu vestido, e de Jesus fluiu sobre ela virtude, cura, e aquela mulher nunca foi a mesma ao longo de toda a sua trajetória, porque conferiu a Jesus a solução para todo o seu problema. Então, queridos, que nesta noite busque a Jesus, porque quando nós buscamos a Jesus, a gente percebe nitidamente que em alguns momentos nós temos deixado a desejar com o nosso irmão. Quando a gente busca Jesus, a gente observa que nós não estamos dando o máximo daquilo que poderíamos dar. Quando a gente busca Jesus, Jesus nos sinaliza e nos mostra que a forma de condução daquilo que nós estamos desenvolvendo, dizendo que é para louvor dele, não tem atraído a sua atenção. Quando nós buscamos a Jesus, os tampões dos ouvidos saem, as vendas dos nossos olhos caem, e a gente vê e ouve tudo da parte dele com muita clareza. Então, queridos, que recebamos do Senhor isso,
porque todos nós fomos chamados para vivermos na maravilhosa luz do Senhor. Então viva na luz, por querer uma vez salvo, continuar desfrutando e deslumbrando as trevas. Vamos deslumbrar e vamos usufruir da luz de Cristo, porque Ele conquistou isso para nós. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque sabemos que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. O que aconteceu nesta noite, ó Deus, foi um apresentar daquilo que o Senhor deixou como parâmetro para nós, ovelhas que têm um bom pastor, que tem um pastor que deu a sua vida por nós, tem um bom pastor que ainda intercede por nós, tem um bom pastor que ainda espera de nós, ser atraído pela nossa missão, ser atraído pela nossa fé, ser atraído pela nossa vida, ser atraído pela nossa doação, ser atraído pela nossa dedicação. Pai queridos, que precisamos atrair a atenção do nosso bom pastor, porque sempre que fazemos isso, do Senhor flui virtudes para nós. E nós, como ovelhas deste pastoreio aqui neste lugar, pedimos, ó Deus, perdão, ó Deus, pela nossa incredulidade, perdão pelas nossas falhas, perdão, ó Deus, por achar que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue, perdão por ficarmos nos degradando, perdão por ficarmos muitas das vezes desmerecendo um ao outro, perdão, ó Deus, por achar que nós somos superior aos nossos irmãos, perdão, ó Deus, porque sabemos que do Senhor não aprendemos isso. Mas a tua igreja, ó Deus, irmanada aqui neste lugar, tem a convicção de que nós somos um no Senhor, e agindo o Senhor por intermédio de cada um de nós, não há quem possa impedir a manifestação do teu poder. Nós fomos chamados pelo Senhor, e chamados pelo Senhor para uma grande obra. Se estamos diante de uma grande obra, que sejamos um representante à altura desta grande obra, não levado por mesquinhez, por questões fúteis sem importância, mas que sejamos e aprendamos que a nossa missão é uma missão de privilégio, é uma missão benéfica, é uma missão que alegra o coração do Senhor, e o executar esta missão é aquilo que traz alegria, paz e contentamento ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, por tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Muito obrigado pelo privilégio que tenho de estar aqui, ó Deus, na posição do pastoreio desse rebanho, que cada um dos nossos irmãos, ó Deus, possa entender que o mesmo que esperam de mim é o que eu espero deles, que a cada dia possamos aprender um com o outro e caminhar irmanados, coesos, solidificados na rocha que é Jesus Cristo, para que este mundo não venha nos definir nem nos abater, mas que, encorajados pelo Teu Espírito Santo, avancemos no cumprimento da nossa missão. É o que nós te pedimos e agradecemos, e assim o fazemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e inefáveis consolações do Teu Espírito Santo, este que nos conduz, este que nos consola e conforta, e nos direciona, ó Deus, o caminho a seguir, seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Queridos, a juventude ainda tem quentinhas para oferecer aos irmãos, num valor de R$12. Não deixe de aproveitar, porque está uma delícia. Eu quero até parabenizar a juventude por aqueles que confeccionaram esse alimento de hoje, esse almoço, que estava, da pontinha, muito gostoso. Parabéns, que Deus possa estar assim abençoando os irmãos. Sábado que vem, a partir das 14 horas, a Tarde Alegre, nosso Ministério Infantil estará aqui recebendo as crianças que serão trazidas por cada um de nós para viver esse momento de Tarde Alegre, tá certo? Então esses são os nossos assuntos. Mais alguma coisa que eu não estou lembrando?
Culto missionário na parte da manhã, domingo que vem. Dia 28. Ok. Então tá aí, queridos, mas busque saber um pouco mais das nossas atividades, porque a igreja está em movimento, as coisas estão acontecendo, e não fique de fora disso, participe, demonstre seu interesse, a sua alegria no desenvolver desta obra, porque a nossa missão é que nos torna especiais neste mundo que nós estamos vivendo, e que Deus a todos abençoe, nossos visitantes, nosso muito obrigado pela presença de vocês, e que Deus abençoe a cada um de nós, segundo a tua boa vontade. Queridos, continuemos intercedendo pela nossa irmã Solange, ok? A nossa irmã Solange passou por mais uma intervenção cirúrgica neste dia, tá certo? Foi identificado mais alguma coisinha lá, mas Deus está no controle e Ele, por certo, tem vitória reservada para a vida da irmã e para todos nós, tá certo? Irmã Solange, ela é irmã da nossa irmã Sandra, ok? Esposa do pastor Paulo Maurício, que é membro da Igreja Batista Segunda em Manilha. Então, intercedamos pela nossa irmã Solange, porque ela carece da intercessão dos irmãos e confiando assim, né, na busca que os irmãos terão em favor da irmã Solange, como de todos os demais enfermos, eu já quero agradecer a cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos, louvemos ao Senhor. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou.
fim.